que meu filho não quer mais tomar banho? Esse assunto veio em função de um grupo que eu faço pelo WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp, toda terça-feira eu abro para a gente conversar, para as mães colocarem. É um grupo que se chama Conversa de Mães, Conversa com Mães. Então, nesse grupo, elas fazem perguntas e eu respondo. É um grupo diferente, porque nesse grupo ninguém pode postar nada. Só pode postar quando eu abro o grupo para essa postagem, e essa postagem acontece às terças-feiras, das 20 às 21 horas. Então, antes disso, nos outros dias, ninguém consegue postar nada. Só quem posta sou eu, que posto todos os dias o vídeo daquele dia, ou um vídeo anterior, se eu achar que cabe pela conversa que eu tive com as mães no grupo. Então, nesse grupo, todas as terças-feiras, eu abro para a gente conversar. E, em geral, acaba surgindo algum tema que chama mais atenção. E nessa terça-feira, o tema que chamou atenção, que mais se comentou, foi sobre a questão dos filhos. Quando chegam aí por volta dos seus 11, 12 anos, eles não querem mais saber. Não é que eles não querem mais saber, mas começa a dar um certo trabalho para tomar banho, para escovar o dente, para pentear o cabelo, para trocar de roupa, enfim, fazer e ter os cuidados de higiene que são necessários para seu bem-estar, para a sua saúde e para a boa convivência, na verdade. Então, em função dessa conversa que aconteceu nessa terça-feira, as mães começaram a se colocar, né, a trazer as suas histórias, e uma das histórias, né, de uma das mães era que seu filho de 13 anos, ele sempre foi um bom menino, assim, nesse sentido, de cuidar bem da sua higiene, de cuidar bem, dela não ter que ficar mandando ele tomar banho, nem coisíssima nenhuma, mas agora, com 13 anos, ela diz que é um problema sério, que ela tem que estar o tempo inteiro, né, chamando a atenção dele, pedindo a ele para ir lá, para escovar o dente, para pentear o cabelo, para tomar banho. Às vezes ele tem que tomar mais que um banho, porque é aquela história, quando chega a gente dá um cheiro, e aí o que a gente diz é, tá com um cheirinho de vá lavar e traga limpo, né? Então, essa questão do banho, essa questão da higiene, quando chega na adolescência, se torna um problema. E essa mãe, então, me perguntou, poxa, Lena, a sensação que eu tenho é que eu não estou progredindo na educação do meu filho. Então, quando ela colocou isso, ela disse, será que é só com os meninos que isso acontece? E uma das mães logo puxou, não, imagina, a minha filha também, com 11 anos, ela também está me dando esse maior problema agora. Ela sai descabelada, esquece de colocar desodorante. A outra prima que menstruou não quer nem saber do seu cuidado de higiene. A mãe tem que ficar ali o tempo inteiro, né, relembrando e dizendo, vai lá, troca o absorvente, mas também faz a sua higiene. Então, esses cuidados de higiene que começam a dar trabalho na adolescência é algo que perturba bastante a relação entre mães e filhos. Muitas vezes essas mães, a Marcela está colocando aqui, eu estou sempre redefinindo as obrigações e mostro a importância de se cuidar. É exatamente sobre isso, Marcela, que eu estou trazendo essa live. Porque para falar com elas só pelo grupo, ficava um pouquinho difícil, porque você falar digitando é um pouquinho mais complicado para a gente se expressar do que conversando. E por isso que eu resolvi, então, trazer esse tema e mostrar uma coisa que é muito interessante para a gente ver. Quando a gente se torna mãe, né, quando a gente se torna mãe, se cria no entorno da gente todo um conceito romântico de ser mãe. E esse conceito romântico de ser mãe, ele acaba, de uma certa forma, atrapalhando o nosso papel de mãe. Porque o conceito romântico que a gente sabe, né, que a gente é incorporada, que fazem a gente, na verdade, incorporar, e que
que cobra-se muito na nossa cultura é que a mãe é aquela pessoa que ela tem que dar dedicação exclusiva para o seu filho. Ela tem, para ser boa mãe, ela tem que só olhar para esse filho. Ela tem que ser dedicada. Ela tem que abrir mão de outras coisas em prol dos seus filhos. Ela tem que ser aquela mãe que se entrega. Aquela mãe que é puro amor, que ela tem o amor incondicional. Então, essa imagem de mãe, a gente ainda consegue mantê-la até um certo ponto quando os nossos filhos ainda são crianças. Porque quando eles são crianças, então esse preço que a gente tem que pagar por essa vida, porque tudo na vida tem um preço, não é? Nada é gratuito, nada é de graça. Para a gente ser mãe não é uma coisa assim, eu quero ser mãe, ponto. Não. Ser mãe exige de fato que a gente tenha uma dedicação. Agora, o importante aqui é a gente ver de que forma a gente vai desprender essa nossa dedicação e qual é o preço que eu quero pagar como mãe na minha relação com meus filhos. E essa pergunta é muito importante porque muitas vezes a gente embarca nesse nosso papel de mãe e esquece que nós somos uma pessoa. Que nós somos uma pessoa que temos desejos, nós somos uma pessoa que temos os nossos conhecimentos e os nossos desconhecimentos, que nós somos umas pessoas que temos necessidades e que nossos filhos também são outras pessoas. Porque muitas vezes o que eu percebo, e que também vivi isso como mãe, né, dos meus filhos pequenos, é que quando eles são pequenininhos, eles são quase que uma extensão nossa. Como eles ainda não têm o poder de argumentação, como eles ainda não têm a possibilidade, né, de reclamar muito, de fazer com que a nossa criança, de fazer com que ele se coloque dentro daquilo que ele de fato deseja. Então, muitas vezes, a nossa criança, ela aprende e faz as coisas muito mais por obediência do que propriamente por convicção. Porque quando eles são crianças, eles ainda não têm essa necessidade. Mas, obviamente, se quando meus filhos são crianças, eu já o educo, já saio desse meu papel romântico de que mãe é todo amor e toda dedicação e ensino meu filho e faço na minha relação com meu filho um ensinamento para ele de que ele precisa entender, ou seja, dizer o porquê de cada coisa que a gente está fazendo, aí a coisa muda de figura. Porque o meu filho, ele não vai apenas me obedecer, não, ele vai entender e fazer as coisas. E quando eles são pequenos, a gente consegue, de uma certa forma, não perceber muito a diferença entre você explicar o porquê deles fazerem determinadas coisas e o mandar eles fazerem alguma coisa. Então, a gente entra nesse papel que, ao mesmo tempo, é de total devoção, mas é uma devoção que tem um preço muito alto para os nossos filhos. Para nós, nesse momento, o preço não é tão alto, mas para eles sim, porque eles têm que fazer e repetir, muitas vezes não sabem nem por que eles estão fazendo aquilo. E como nós somos a autoridade, como nós somos as cuidadoras, como nós estamos ali junto com ele, tanto a mãe quanto o pai, a tendência, e até pela nossa educação, é que eles façam o quê? Que eles obedeçam, né? Porque é assim que a gente aprendeu a educar os nossos filhos. Mas, à medida em que nós passamos a dar aos nossos filhos mais liberdade, criar um novo tipo de educação, que é uma educação onde eles conseguem se posicionar, gradativamente, esse nosso trabalho, ele vai ficando mais difícil, é fato. Porque era muito mais fácil para minha mãe, quando ela me mandava tomar banho, eu obedecer, do que ela sentar comigo e me explicar por que eu preciso tomar banho. E aí a gente vai ver o preço dessa diferença quando? Quando a criança se torna adolescente. Porque quando a criança se torna adolescente, ele muda. Ele não é mais uma criança.
Ele não é mais uma pessoa que eu falo com ele e ele não tem mais poder de argumentação. Ele agora está num momento onde é um momento que ele pode se colocar. E como ele começa a se colocar, o que ele faz? Ele faz um contraponto com aquilo que eu digo. E à medida que ele faz um contraponto com aquilo que eu faço, que eu falo, ele então vai criando uma nova situação que eu tenho que lidar, e ao tentar lidar com essa nova situação, essa imagem do adolescente já não bate mais com aquela imagem que eu tinha de ser mãe, a imagem que eu precisava ter como sendo mãe. Então, aquele adolescente, ele quebra o meu espelho, ele quebra o meu romantismo. E à medida que ele quebra o meu romantismo, aquilo me irrita, porque eu não consigo mais dar uma resposta para aquele papel de mãe, para aquele entendimento de mãe que eu, a vida inteira, achava que eu tinha que ser. Então, quando o adolescente me mostra que eu não sou tão perfeita assim, que eu esqueci de ensinar determinadas coisas, ou que ele não aprendeu determinadas coisas, ou que ele não gosta de determinadas coisas, a tendência da gente é fazer o quê? Culpar o adolescente. Mas não é a gente, né? Não sou eu, não é você. Isso é um contexto social. A sociedade cria esses valores, a sociedade criou essa nossa imagem e ela faz com que a gente, então, se veja nesse tipo de situação. E como a gente não consegue dar conta, a sociedade, então, criou o quê? O termo aborrecente. E aí, gente, o que é que a gente faz? A gente, em vez de olhar para o nosso filho como um garoto ou uma garota que está num momento da sua vida, que está num momento de transição, como dizia o Tiba, tem mais hormônio do que cabeça. Mas esses hormônios fazem o que com ele? Esses hormônios, ele vai fazer com que essa criança, ela agora comece a amadurecer a sua capacidade cognitiva. Então, aquela criança que antes não conseguia ver mais adiante, agora ela consegue enxergar mais. Ela agora tem a capacidade do pensamento abstrato, e essa capacidade do pensamento abstrato faz com que ela aprenda a se imaginar, faz com que ela aprenda a fantasiar, faz com que ela aprenda a se olhar e muitas vezes a se olhar por um espelho deles que não corresponde à realidade. E aí onde eles precisam da gente. Só que o que vai acontecer? Eles precisam de nós, mas nós como mãe estamos olhando não para alguém que está precisando da nossa ajuda, mas alguém que está nos irritando. Ai, meu Deus! E quando a gente se irrita, a gente não consegue ter empatia pelo nosso filho, a gente não consegue, sabe, acolher a causa dele, a gente não consegue ter a paciência de chegar e dizer, olha, filho, senta aqui, vamos sentar e vamos conversar. Conversar e negociar, como daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês uma forma da gente fazer isso. Então, o que eu quero trazer aqui é a gente entender que os nossos filhos, eles mudam. Se ele antes dos 13 anos tomava banho, fazia tudo direitinho, porque fazia, pode ser porque ele sabia, mas o que significa é que ele não vai permanecer assim eternamente. Da mesma forma como a gente vai envelhecendo e também vai mudando os nossos costumes. Quantas pessoas que você conhece e que quando eram mais jovens tomavam banho, era cheirosa, vaidosa, e quando vai chegando a velhice, começa a se desleixar. Então nós temos uma vida que é dinâmica, uma vida que não só para o adolescente está sendo banhada por novos hormônios, que está desenvolvendo um monte de novidade na vida dele e que está fazendo ele deixar de ser criança e que, portanto, precisa ser olhado não como alguém que está ali fazendo tudo aquilo para me irritar ou para lhe irritar. Ele está fazendo tudo aquilo porque ele não sabe direito ainda o que fazer com todas essas demandas. Aí tem os benditos dos jogos de videogame, é claro, chega nessa hora, ele quer mais ficar jogando do que ir tomar banho. Então tem uma necessidade da gente explicar para os nossos filhos, né, por que eles precisam tomar banho.
Afinal, nesse período da adolescência, quando chega a puberdade, o que acaba acontecendo com o corpo dele? Ele começa a produzir muito mais ácido graxo, que são as gorduras, ele começa a produzir muito mais, ele tem muito mais glândulas sudoríparas. Então, se ele não cuida da higiene, ali vai se acumulando bactérias, e essas bactérias, elas vão morrendo e exalando o seu odor e, portanto, criando o que a gente chama de mau cheiro ou de fedor, né? Então, esse adolescente, ele precisa ser motivado para que tenha uma hora que ele sim tem que parar o seu joguinho, ou o que ele estiver fazendo, ou a conversa no WhatsApp, ou o filme que estiver assistindo, ou a lição que estiver estudando, enfim, e tomar o seu banho, e também escovar os seus dentes, como também usar o seu desodorante, como lavar o seu pé, botar o seu tênis no sol, não é que é muito característico dessa fase, mas eu sei que tudo isso é muito difícil, não é fácil. Não é assim do dia para a noite, nem é porque eu quero, foi só porque eu falei aqui para vocês. Mas a mudança não vai estar nele, a mudança vai estar em nós. Somos nós que temos que passar a olhar para essas mudanças dele como uma mudança e fazer com que esse adolescente, ele entenda o porquê das coisas. E ainda mais quando ele está num momento como esse, que é um momento onde ele ampliou, né, o seu raio social, ele ampliou os seus desejos. E, gente, não existe coisa na vida que a gente mais queira do que ser desejado. Então, quando ele percebe que a mãe não está brigando, mas sim a mãe está acolhendo a sua dificuldade, porque muitas vezes parece que não é só uma questão, não, ele não quer me ouvir, ele faz vista grossa. Até fazem mesmo vista grossa. Até eles só ouvem mesmo o que eles querem, principalmente quanto mais velho eles vão ficando, né? E ainda não são adultos, eles têm mesmo essa tendência de começar a filtrar. Mas a gente precisa ser mais inteligente do que eles. A gente que precisa ser mais sabida do que eles. Afinal de contas, nós somos os adultos. Então, o que a gente precisa é entender o que está acontecendo com ele ou com ela e que eu posso ir lá ajudá-lo e fazer com que ele faça aquilo que eu tenho como valor ou, no caso da higiene, que ele tem uma necessidade de fazer. Então, é a gente juntar essas duas coisas. E veja, tem um ponto aí, claro, isso aí é uma fase? É uma fase. Ele vai morrer se ele não tomar banho nenhum? Bom, morrer não sei, mas eu não sei se ele vai conseguir conviver com as pessoas, não tomando banho, não fazendo o seu cuidado. E é claro, se não escova o dente, vai vir cárie, se ele não cuida da boca, vai ter um mau hálito, se ele não tomar banho, tem um mau cheiro, se não usa o desodorante, tem um cheiro de axila, enfim, coisas que não são apenas algo que impacta nele. E é aí que a gente tem que mostrar para ele que a coisa, que como diz o outro, o buraco é mais embaixo. Então não é uma decisão única exclusivamente dele, eu não quero ir ponto. Não. Se o fato dele não se cuidar estiver incomodando os que estão próximos a ele, isso daí ele já invadiu o espaço do outro. Então, obviamente que a higiene é um cuidado com a saúde dele, que é necessário a gente ter, sim. Além disso, o respeito também por ele e pelas outras pessoas, por ela e pelas outras pessoas. Então, é muito importante que ele tenha essa percepção, a percepção de que aquilo que acontece com ele não atinge só a ele, atinge a você, atinge aos amigos e principalmente porque agora ele começa a ter um interesse sexual que está ali a mil. Daí porque, gente, quando eu falo que a sexualidade ela pode ser uma grande aliada nossa. Porque a sexualidade, esse interesse sexual, vai fazer com que ele mude completamente o jeito dele lidar com a higiene dele. Então, quando ele começa a se interessar por uma outra pessoa, e que essa pessoa, porque interessar por outra pessoa, ele até se interessa nessa idade. O problema é que ele não acredita nessa idade, com 12, 13 anos, que aquela pessoa com quem ele se engraçou vai escolhê-lo ou vai escolhê-la. E aí o que acaba acontecendo? Eles ficam
confusos, eles ficam tristes, eles ficam angustiados. E essa angústia baixa a autoestima deles. E essa autoestima tira a vontade de fazer qualquer coisa. E muitas vezes, se a gente não relembra, como a Marcela, eu acho aí, colocou, que está o tempo inteiro relembrando, foi a Silvia que colocou aqui no nosso chat, se a gente não tiver o tempo inteiro relembrando, falando, aquilo vai ficando para depois. É feito qualquer pessoa, quer dizer, qualquer pessoa que está passando por um momento que é um momento que tem tanta coisa acontecendo na vida deles, que eles ficam meio perdidos, que eles não sabem muito bem como fazer isso. Então é muito importante que a gente observe, que a gente veja, antes da gente brigar, se estressar, da gente, sabe, trombar com os nossos filhos, pergunta por quê. Senta, explica o porquê. Então, durante muito tempo, eu dirigi um instituto que se chama Instituto Kaplan. Esse instituto a gente trabalha, né? Eu não estou mais lá, eu me desliguei do Instituto, mas o Instituto ainda existe e a missão do Instituto é um trabalho de educação sexual com as escolas e outras instituições. E nesse Instituto nós criamos, eu com a minha equipe lá do Instituto, nós criamos vários jogos educativos para poder conversar com jovens sobre determinados assuntos ligados à sexualidade. Um deles é exatamente a higiene. Porque a higiene não é só uma questão do cuidado dele porque ele precisa estar cheiroso. A higiene é também um cuidado com a saúde e uma primeira noção de prevenção que o seu filho e a sua filha vai ter. Então, se ele consegue se motivar para se autocuidar, vai ser muito mais fácil o seu filho ou a sua filha amanhã aderir à prevenção de gravidez, aderir à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, por isso que a gente traz, né, o cuidado de higiene, não só porque é uma questão ligada ao corpo, mas também como um dos primeiros temas que a gente trabalha em relação à prevenção é a questão da higiene. E esse trabalho que a gente faz é um trabalho que os professores adoram, porque é um trabalho que ele diz, não vou fazer só com a 6ª série não, nem com a 7ª. Eu vou fazer com todas as séries, porque parece que a maioria dos nossos alunos aqui nunca tiveram a oportunidade de nem sequer saber como é que se lavavam. Obviamente que eu não vou trazer aqui para vocês toda essa dinâmica, que é como a gente faz, porque lá a gente faz com grandes grupos, então eles têm a oportunidade de conversar entre eles, e é algo que surte bastante efeito, porque eles ficam até meio assim, meio com vergonha, né? Mas eles acabam aprendendo e no dia seguinte, após essa aula, ninguém tem mais coragem de chegar na sala de aula sem ter tomado banho, sem ter escovado o dente, sem ter usado desodorante, né? Enfim, sem ter tomado todos os cuidados de higiene que são necessários para eles se cuidarem bem. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que ela parte do seguinte princípio. O princípio é, no nosso papel de educador, o que a gente precisa fazer é ensinar o porquê para os nossos alunos, aí no caso de vocês, para os nossos filhos. Então, nós precisamos ensinar o porquê para eles. E nesse ensinar o porquê para eles, a gente então obviamente, vai dar para os nossos filhos a condição dele entender aquilo que está acontecendo com o corpo dele. E quando a gente entende o que está acontecendo com o corpo, fica mais difícil a gente dizer, não, eu não vou fazer isso. Então, a gente começa conversando com ele sobre, por exemplo, filho, senta aqui, vamos conversar. Você está com 13 anos. 13 anos é um momento que a adolescência já chegou, a puberdade está a 1000 por hora e você sabe que esse momento é um momento que o seu corpo está mudando e dentre essas mudanças, uma delas é que você agora sua mais, você agora tem muito mais gordura no corpo e que, portanto, qualquer desatenção que você tenha com relação ao seu corpo, você vai ficar mal cheiroso. E não é só por uma questão de ficar mal cheiroso, mas isso aí são bactérias e bactérias transmitem doenças, bactérias provocam doenças e, portanto, você precisa se cuidar. E para ter uma conversa como essa,
A gente, então, lá na escola, a gente usa umas tarjas, né, que a gente imprime, então, cabelo, boca, olhos, pescoço, tronco, axila, boca, pés, enfim, as partes do corpo que a gente quer conversar com eles. Você não precisa imprimir, você pode simplesmente falar. Então, senta aqui, vamos conversar. Então, por exemplo, e trazer aquilo que eu disse para vocês. O impacto de algo que a gente faz com a gente não fica só na gente, ele também se reflete num outro espaço. Esse período é um período que você pode relembrá-lo, que ele não só está mudando o corpo, mas que o fato do corpo dele estar mudando faz com que também outras coisas na vida dele comecem a mudar. Como, por exemplo, o interesse por outra pessoa, o interesse afetivo e sexual por outra pessoa, ou o interesse em ficar com alguém, ou o interesse em apenas ser amigo mesmo de outras pessoas. E o que é que o fato de alguém não tomar banho, o que é que o fato, por exemplo, aí você pode usar, o que é que o fato, por exemplo, de alguém que não lava o cabelo, o que isso traz na relação dela com outras pessoas? E você pode, inclusive, perguntar, na sua escola, por exemplo, tem alguém que não lava o cabelo, que você bate o olho e vê e diz assim, essa pessoa não lavou o cabelo. E aí ele vai te dizer, ou ela vai te dizer. E aí, o que você acha disso? Como é que isso impacta para você? Tira dele e põe no outro nessa hora. E deixa ele falar, ou deixa ela falar. E aí você pergunta, como você acha então que essa pessoa deveria proceder? Ah, ela devia lavar o cabelo. Muito bem. Então, se devia lavar o cabelo, então vamos só relembrar aqui com a mamãe. Como é que se lava um cabelo? E aí ele vai te dizer como é que se lava um cabelo, de acordo com aquilo que ele sabe como é que se lava o cabelo. E aí você vai completando as informações dele a partir daquilo que ele está lhe dizendo, se você achar que precisa. Se por um acaso ele falou tudo direitinho, que não precisou nada, não precisou complementar nada, então não precisa complementar nada, tudo bem, você parte para outra parte. Por exemplo, os genitais. Você já sentou perto de alguém ou você já teve, sabe, num lugar que você sentiu um cheirinho de azedo, por exemplo? E aí ele pode dizer, não, mãe, isso nunca, tal. Sim, mas de você mesmo, você já sentiu um cheirinho de azedo? Você diz assim, e o que você acha disso? E deixa falar. A gente precisa aprender a ouvir também. E tem até um texto que eu vou até trazer para vocês numa dessas lives, que é do Dukan, se eu não me engano o sobrenome dele, que ele fala assim, ouvir os filhos não é obedecê-los. Então, ouça. Vê o que ele diz. Ele diz, você complementa. E aí você vai ajustando. E aí, o que é que você acha disso? Então, como é que você lava? Como é que se lava, então? Como é que se lava o pênis? Ah, o pênis se lava deixando correr bastante água, puxando a pele do prepúcio, que é aquela pelezinha que cobre a cabeça do pênis, né, a glande para trás, passando água e sabonete, lavando bem, e depois seca, para poder não deixar criar o quê? Um queijinho. Esse queijinho ele tem um nome que se chama esmegma. Eu lembro de um aluno uma vez que ele achou o máximo esse nome esmegma. E esse esmegma é que cria esse mau cheiro, é que cria esse odor e que isso precisa ser cuidado. Numa relação sexual, isso fica na garota, fica na pessoa com quem ele teve a relação sexual. Então, é importante que ele saiba que a higiene dele é uma higiene que ele precisa aprender desde pequeno para que ele possa dar continuidade na sua adolescência e na sua vida adulta. Porque essa higiene é algo que é importante para a saúde dele, para o seu bem-estar e para a sua convivência com as outras pessoas. Então, a gente vai tirando dele e complementando à medida que eles vão falando para que a gente possa ajudá-los a entender. Mas isso sem a gente se estressar. Porque se a gente se estressa e se a gente tromba, aí rompe com tudo, né? A gente perde a possibilidade maior que é aquela da gente se tornar uma aliada dos nossos filhos. E quanto mais você souber sobre higiene, quanto mais você se informar,
Claro, não precisa ficar dando uma aula científica sobre higiene. Fala informalmente com o teu filho. Fala na medida que ele está lá. Quando ele é pequenininho, quando ele está tomando banho, vai mostrando, vai enaltecendo, vai dizendo da importância daquela parte estar limpa. E ao mesmo tempo, quando ele se torna adolescente, numa conversa como essa que eu coloquei aqui para vocês, você vai mostrando para ele, né, o porquê disso e complementando para que ele, de fato, saia seguro. Puxa, é por aí mesmo que a gente faz a nossa higiene. É por aí mesmo que eu tenho que caminhar. E quem sabe assim, o banho se torna mais frequente. O escovar de dente não precisa mais ser um sufoco para vocês, porque senão, trombando, o que ele faz? E agora é que eu não faço mesmo. E aí engana você, né? Mente, traz uma série de histórias que não vale a pena para a relação mãe e filho. A adolescência não precisa ser assim. O que precisa é que a gente, como mãe, pague o preço de aprender que nossos filhos não são crianças e também não são adultos. Eles são adolescentes. E adolescente tem essa peculiaridade. É a peculiaridade de precisar aprender, mas precisar aprender não obedecendo cegamente, mas entendendo por que aquilo precisa ser feito. E, obviamente, que uma vez entendido, a gente senta e negocia. Tá entendido? Tá entendido. Então, agora, vamos negociar. Nós temos aqui uma necessidade de convivência. E nessa necessidade de convivência, a gente, então, coloca quais são as nossas necessidades. E ele também coloca quais são as necessidades deles. E se estabelece uma forma de se conviver sem estresse em relação à saúde, à higiene e ao bem-estar de todos e principalmente seu e dele, da relação sua com ele, sua com ela. Isso é que é um ponto extremamente importante. Então, nessa hora de fazer essa negociação, o importante é a gente fazer o nosso pedido explícito e ele fazer o pedido dele e a gente encontrar o meio termo que ambos possam cumprir com aquilo que ficou determinado. E aí sim, não cumprindo o que ficou determinado, também vamos já deixar estabelecido, tudo eu falei para vocês que tudo tem um preço, vamos deixar estabelecido qual é o preço, né, da gente não cumprir com aquilo que nós acabamos de acordar para que a nossa convivência pudesse ser uma convivência melhor, sem tanto estresse, sem tantos desgastes, né, e que mãe e filhos se tornem aliados, se tornem companheiros, se tornem a adolescência, não seja mais, sabe, que saia desse chavão de coisa de aborrecência, porque essa agora se tornou minha missão, sabe, eu não aguento ver isso, porque eu sou mãe e sei e vivi com os meus filhos, que tudo se tornou muito melhor na hora em que a gente pôde conversar, estabelecer os nossos limites, negociar as nossas possibilidades e fazer com que cada um cumprisse com o seu papel. Então, fácil? Não é fácil. A gente vai pagar esse preço de aprender mais sobre eles. E eu estou aqui com vocês todos os dias, nos meus vídeos que eu posto. Eu estou aqui com vocês uma vez por semana num grupo de mães. Eu estou aqui com vocês uma vez por semana aqui numa live. E também estou com vocês, que eu estou aqui revisando o curso que eu tenho, que é o Papo Firme, que é onde eu falo, né? É um curso sobre sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência, e que eu estou revisando ele todo, porque eu estou com intenção de relançar esse curso outra vez agora no final do mês. Ainda não está certa a data, mas logo, logo vocês vão ficar sabendo. Então, se vocês puderem me ajudar, me mandando perguntas, me dizendo o que é que vocês precisam, eu estou aqui para ajudar vocês. Era isso que eu queria trazer nessa live de hoje e a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Que bom que entrou bastante gente. Olha, eu no começo achei que não ia dar quase ninguém, viu? Mas que ótimo. Oi, Edna. Oi, Kênia, Patrícia, Josi. Eu vi que a mãe de gêmeos está aí outra vez. Tudo bom com você? Miriam. Miriam acabou de entrar. Que pena, Miriam. Eu acabei de encerrar a minha fala, mas quem sabe alguém faz alguma pergunta. Eu vi que logo no começo
Teve uma mãe que colocou que estava vivendo isso. Marcela, você que estava colocando uma série de comentários durante a minha fala, quer fazer algum comentário agora? Você chegou no finzinho, Miriam. Não deu para você pegar, mas nós falamos sobre higiene. Os filhos que não querem tomar banho, que chega nessa fase dos 12, 13 anos e não querem tomar banho. Mas essa live vai ficar disponível para vocês no YouTube e no Facebook. Bom, quem quiser participar do grupo pelo WhatsApp, deixa eu pegar aqui o telefone do WhatsApp. O telefone do WhatsApp é 82993910747. É isso aí. 993910747. Esse é o telefone do WhatsApp. Se vocês quiserem participarem do grupo que eu tenho lá, é só vocês me mandarem uma mensagem nesse telefone e eu incluo vocês nesse grupo, ok? E uma outra coisa, eu vou colocar no meu blog. O meu blog é www.lenavilela.com.br. No meu blog, eu vou colocar, vou deixar lá disponível esse material que eu falei para vocês, ou seja, as tarjas, né, com os nomes e essa dinâmica, ou seja, essa forma de como a gente conversar com os nossos filhos sobre a higiene que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu vou deixar lá, quem quiser pode também pegar. A partir de segunda-feira vai estar disponível lá no meu blog, no material de apoio. Eu vou fazer um avisozinho e vou colocar também lá no WhatsApp. O pessoal que já está no WhatsApp vai poder pegar, né, isso mais fácil. É o DDD, Dirlian, 82993910747. Então, o DDD não é 11, o DDD é 82. Foi 11. Eu morei em São Paulo por 40 anos. Agora eu voltei para a minha cidade natal, que é Maceió, e agora eu estou morando aqui em Maceió. Então, meu DDD agora é 82993910747. Bom, se ninguém tem uma pergunta a me fazer, eu vou encerrando por aqui e a gente então se fala na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 16 horas. Então, eu vou deixar minhas lives às quintas-feiras, às 16 horas. Até lá, então, e nos meus vídeos todos os dias que são postados, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Vão lá, além disso, tem o meu blog, não deixa de visitar, www.lenavilela.com.br. E qualquer dúvida, pode mandar para esse telefone daí do WhatsApp, que a gente conversa por ele, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.